alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o novo Código de Processo Civil. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre a tutela da evidência. Lembro, porém, que o nosso curso é destinado aos advogados militantes, mas os estudantes também podem aproveitá-lo. Se você quiser ter acesso a todo o nosso material didático, é só procurar o meu aplicativo para celular. Vá na Apple Store ou na Play Store e busque por Professora Fernanda Rezende. Assim, você terá acesso aos nossos slides, dicas sobre o novo CPC, além de um link para dúvidas online. Gente, vamos tratar de um tema que você vai utilizar bastante na sua prática jurídica, que é a tutela da evidência. Ela está inserida no capítulo das tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias aparecem no Código como contraponto ao que a gente reconhece como tutela definitiva, que só vem com a sentença. Então, as decisões favoráveis ao autor entre a petição inicial e a sentença são todas tutelas provisórias, considerando que elas podem ser cassadas, reformadas ou revogadas a qualquer tempo pelo próprio magistrado ou até pelos tribunais. Dentro desta categoria de tutelas provisórias, nós vamos encontrar as tutelas provisórias de urgência e a tutela provisória da evidência. As tutelas de urgência são as que nós conhecemos como a tutela antecipada e a tutela cautelar. Elas estão juntas nesta categoria porque, além de outros requisitos, necessitam da comprovação do requisito do periculo in mora ou do risco ao resultado útil do processo. Enquanto que a tutela da evidência inova no Código de Processo Civil 2015, pois traz a possibilidade de você conseguir uma medida liminar sem precisar demonstrar o perigo de dano. É certo que essa tutela da evidência já era prevista no CPC 73, mas ela foi aprimorada e ampliada no novo Código. Vamos estudá-la a partir do artigo 311 e seguintes do CPC. Acompanhe comigo. Artigo 311. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Ora, eu sei que essa hipótese é bastante subjetiva, pois vai depender do entendimento do magistrado sobre o que seria abuso ou intuito protelatório. Outra questão é que esse requerimento só poderia ser feito com um processo em andamento há algum tempo, pelo menos que já conste a defesa, que já conste até recursos da parte adversa. Porém, essa hipótese não é nova no CPC 2015, ou seja, quando já existia no CPC de 73, foi objeto de interpretação nos tribunais superiores. Estou certa que você poderá encontrar no site do STJ diversas decisões interpretando o que significa esse abuso, o que significa esse intuito protelatório. Nada mais é do que o recurso não fundamentado, o recurso vazio, o recurso que é contrário à jurisprudência dominante do próprio tribunal ou a entendimentos dos tribunais superiores, já consolidados. Esse tipo de recurso, além de ser penalizado com multa, vai sofrer o requerimento da tutela da evidência. Imagine, por exemplo, que você tem um processo em andamento há uns 2, 3 anos. Isso porque o CPC 2015 se aplica de imediato aos processos em andamento. Então, em sede de recurso, a parte adversa apresenta um recurso contrário à jurisprudência do próprio tribunal. Você sabe que esse é meramente protelatório. Atravessa uma petição nos autos deste processo que já se encontra no tribunal, requerindo ao relator que, em considerando o intuito protelatório do réu, lhe conceda, por exemplo, um dano moral em sede de tutela da evidência. Exatamente. O dano moral, que apesar de não ser um pedido que cause qualquer risco ao autor, pode sim ser concedido se você demonstrar qualquer um dos 2 requisitos previstos no inciso 1º. Além disso, se você quiser reforçar a sua fundamentação, dê uma olhada no artigo 77 do novo CPC,
que traz os direitos e deveres das partes num processo civil. Vejam que o artigo 77 veda a possibilidade de apresentação de defesas infundadas. Veda também requerimento de provas inúteis, que não trariam nenhum benefício e iriam, ademais, ferir o princípio da efetividade de cooperação das partes no processo. Esse também é um fundamento para você requerer a tutela da evidência, com base no inciso 1º. Vamos acompanhar a segunda hipótese da tutela da evidência. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ora, o inciso 2 demonstra cabalmente como nós estamos migrando do sistema da Civil Law para o sistema da Common Law. E o que isso representa para nós advogados? Que o entendimento dos tribunais ordinários e dos tribunais superiores já consolidados tem de ser respeitados pelo magistrado de primeiro grau. Com base nessa tutela da evidência do inciso 2, você poderia, na própria petição inicial, demonstrando através de prova documental o direito do seu cliente e estampando na petição inicial um precedente obrigatório, requerer a tutela da evidência. E o que vem a ser os precedentes obrigatórios? São a jurisprudência, professora? Não, é muito mais do que jurisprudência. Os precedentes obrigatórios estão previstos no artigo 927 do novo CPC. Dê uma olhada e você vai perceber que dentro do 927 nós encontramos um microsistema de julgamento de casos repetitivos. Lá são precedentes obrigatórios. A tese firmada em recurso especial repetitivo, a tese firmada em recurso extraordinário repetitivo, em incidente de resolução de demanda repetitiva, em súmulas do STJ e do STF em matéria infraconstitucional e constitucional, respectivamente, e nas súmulas vinculantes. Ora, em todas essas hipóteses, é necessário julgamento prévio de casos repetidos. Portanto, é com base nesses precedentes que você poderá pleitear a tutela da evidência, ainda que o seu cliente não corra risco algum. Vejamos, por exemplo, o caso da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a devolução imediata dos valores pagos pelo consumidor quando a rescisão da promessa de compra e venda é feita por culpa da construtora. Aquele caso típico em que a construtora atrasa mais do que o previsto no contrato para a entrega do imóvel. O STJ já pacificou, informando que o consumidor tem direito à rescisão e devolução integral e imediata desses valores. Não há porquê, por exemplo, você ingressar com a inicial e tentar comprovar o direito do seu cliente baseado numa tutela antecipada. Por quê? Mesmo que o seu cliente não corra risco algum, ele não está precisando desse dinheiro para investir em outro imóvel, ele não está precisando desse dinheiro para nenhum tratamento médico, não, ele simplesmente quer o dinheiro dele de volta, você não teria nem como comprovar a urgência, não há necessidade no novo CPC. Basta trazer a prova documental necessária e, mais uma vez, colocar em negrito na sua petição a súmula 543 do STJ, que autoriza, portanto, a concessão da tutela da evidência. E por aí você pode imaginar diversos outros exemplos. Vamos agora à análise da terceira hipótese da tutela da evidência. Quando se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Olhem, esse inciso tem um destinatário certo. Não sei se vocês lembram, mas há muito tempo atrás era permitida no Brasil a prisão por dívida do depositário infiel. Essa prisão, que ainda está prevista na Constituição Federal, foi vedada pelo Supremo na súmula vinculante de número 25, que agora apenas autoriza a prisão do devedor de alimentos. E aí o que aconteceu? As financeiras acabaram por se utilizar da famosa medida cautelar de busca e apreensão
quando queriam apreender um objeto custodiado ao depositário de um contrato de financiamento, por exemplo, que pode ser enquadrado aqui no inciso 3º por equiparação. Vejam que as instituições, obviamente, conseguiram inserir no projeto do Código e foi aprovado o inciso 3, que significa a concessão da tutela da evidência para a busca desse bem sem a necessidade da comprovação de risco. Afinal, qual o perigo que a instituição financeira estaria de fato correndo, não é? A tutela da evidência vai ser permitida desde que comprovado o contrato e ainda com a estipulação de multa em caso de não entrega do objeto custodiado, como está previsto no inciso 3º. Vamos ao inciso 4. Quando a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Essa, sim, é uma das hipóteses que você também vai usar bastante. Vejam que quando, na petição inicial, você consegue demonstrar toda a matéria, até mesmo de fato, através de documentos, e o réu, uma vez citado, comparece à sessão de mediação e conciliação, mas não é exitosa, apresenta a defesa. Muito bem, apresentada a defesa, você vai verificar 50 laudas de uma contestação absolutamente infundada. Aquela contestação que é apenas para assegurar o direito à ampla defesa, mas que de fato não levanta dúvida no magistrado sobre o direito pleiteado pelo autor. Além disso, você olha os documentos, atos constitutivos do banco, procurações, subestabelecimentos. Não traz uma prova que contradiga os pedidos colacionados na inicial. Ora, a essa altura você atravessa um requerimento requerendo que o magistrado conceda a tutela da evidência. Professora, mas esse não seria o caso de um julgamento antecipado da lide? Por que eu pediria a tutela da evidência? Vejam que são situações estratégicas diferentes. No CPC 73, replicado no CPC 2015, continua sendo permitido o julgamento antecipado da lide. Mas esse julgamento ocorre quando todos os pedidos estão prontos para a sentença. A tutela da evidência é uma outra hipótese. Imagine que na sua exordial você formulou 4 pedidos. Você pediu que o magistrado concedesse uma tutela antecipada para retirar o nome do autor do Serasa. Você pediu um dano moral, dano material e lucros cessantes. O pedido de tutela provisória de urgência foi analisado liminarmente. Após a defesa, você entende que há necessidade de comprovação dos lucros cessantes através da oitiva de testemunhas. Você também vai precisar, por exemplo, de uma perícia para comprovar o seu dano material. Mas o dano moral, após a defesa, você percebe que não há mais prova para produzir a respeito desse pedido. Nada mais estratégico que solicitar que o magistrado julgue esse pedido de imediato. Como isso é possível? Através da tutela da evidência do artigo 311, inciso 4, bem como através do que está previsto no artigo 356, que permite, de uma maneira absolutamente inovadora, que o magistrado fatie diversas sentenças no curso do processo. É isso mesmo que você ouviu. Entre a petição inicial e a sentença, a cada momento que um dos pedidos do autor estiver pronto para julgamento, o CPC autoriza que o magistrado julgue-os através de decisões interlocutórias de mérito. Vamos dar uma olhada? Artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, 1. Mostrar-se incontroverso, 2. Estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. E do que trata o artigo 355? Do julgamento antecipado da lide. Quando é que esse julgamento antecipado da lide ocorre? Quando não há mais necessidade de produção de provas. Ora, quando não houver mais essa necessidade, o Código também permite o julgamento parcial da lide. O julgamento de 2 pedidos que já estejam aptos para
resolução. E então, o autor poderá, uma vez julgado parcialmente o mérito, iniciar a fase de cumprimento desta decisão em autos suplementares. Se o réu agravar da decisão interlocutória de mérito, ainda assim será permitido o cumprimento provisório da decisão. Se o réu não agravar, a decisão irá transitar em julgado e o Código permite o cumprimento definitivo em autos suplementares, considerando que o processo principal permanece em andamento. Vamos olhar os parágrafos do 356 que nos explicam como isso vai acontecer. Parágrafo 2º. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. E parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Viram só como vai funcionar? Como o processo é mais efetivo e mais célere no CPC 2015? A cada momento que você verifica que o pedido formulado está pronto para julgamento, requeira o julgamento parcial do mérito e inicie o cumprimento dessa decisão. Finalizando, olhemos os parágrafos 4º e 5º do CPC. Artigo 356, parágrafo 4º. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou ao critério do juiz. E o parágrafo 5º, a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. O Código precisava deixar claro que o recurso seria o agravo, para não dar margem a nós, que estávamos acostumados com o sistema antigo, imaginar que esse julgamento parcial seria recorrível através da apelação. Mas não. O recurso cabível é agravo de instrumento, em que pese, lembro, esta decisão interlocutória tratar-se de uma decisão de mérito, podendo transitar em julgado e ser passível de cumprimento provisório ou até definitivo em autos suplementares. Gente, foi um prazer estar com vocês. Deixem qualquer dúvida sobre esta aula no nosso aplicativo para celular, que eu terei o maior prazer em respondê-los. Até a próxima. Tchau.